terceiro balão de hoje é o modelado de 24 metros da Gênios da Vila Ema, solto em fevereiro de 2011 e trouxe uma coletânea de personagens clássicos dos filmes de terror, que sempre estão presentes em muitos balões até hoje, e vamos escolher a história do assustador Chuck, o boneco assassino. Child Display, ou Brinquedo Assassino aqui no Brasil, foi criado pelo norte-americano Don Mancini, e o seu primeiro filme foi lançado em 1988. Ele conta como um serial killer chamado Charles Lee Ray se tornou o boneco Chuck, que numa tradução direta significa Pequeno Charles, tipo Zezinho, Toninho, Paulinho aqui no Brasil. Ele morreu em uma loja de brinquedos depois de ser traído pelo seu comparsa Ed, que foge desesperado sem ele, e Charles acaba sendo baleado pelo detetive Mike Norris. Ao perceber que estava morrendo em decorrência dos tiros, na ausência de outras pessoas por perto, ele puxa um dos bonecos da prateleira e começa o seu ritual de transferência de alma que foi ensinada por seu instrutor de voodoo para que ele possa viver no corpinho do boneco, podendo assim continuar o seu legado de mortes e concluir a sua vingança contra o traidor Ed e o policial que o matou. Ai, que horror! A série tem até agora 8 filmes de grande sucesso, e você sabia que o nome do serial killer Charles Lee Ray é uma combinação do nome de 3 assassinos famosos da vida real? Charles é uma referência a Charles Manson, o famoso assassino e líder da família Manson, uma seita que aterrorizou os Estados Unidos na década de 1960. Seus seguidores cometeram furtos, assaltos e assassinatos para iniciar uma guerra interna no país. O nome do meio Lee vem de Lee Harvey Oswald, um fuzileiro naval americano que se refugiou na União Soviética e retornou nos Estados Unidos nos anos de 1960 e, segundo as investigações, planejou e executou o disparo que assassinou o presidente John F. Kennedy durante um desfile em Dallas na manhã de 22 de novembro de 1963. Lee morreu 2 dias depois, quando Jack Ruby, um dono de puteiro que queria vingar a nação e ficar famoso, atirou em Lee durante a sua transferência para uma outra prisão. E o Ray vem de James Earl Ray, o homem que atirou em Martin Luther King Jr., resultando na morte do pastor, ativista político, vencedor do Nobel da Paz e líder do movimento racial nos Estados Unidos em 4 de abril de 1968. O assassino conseguiu evitar a cadeira elétrica, mas foi condenado a 99 anos de prisão, tendo morrido em 1998. Eu não sabia de nada disso. Já a história do boneco em si é ainda mais macabra, por ter sido inspirada em Robert the Doll, um boneco de pano que tem o tamanho de uma criança e foi presente de aniversário para o americano Robert Eugene Otto, em 1904. Diz a história que eles eram inseparáveis, com o menino carregando o boneco para tudo quanto era canto. Entretanto, seus pais ouviam o menino conversando com a figura com 2 vozes diferentes e eles acreditavam ser o próprio Eugene atuando. Porém, o menino passou a ter pesadelos e sempre culpava o boneco quando alguns dos seus pertences eram encontrados jogados pelo chão da casa. Quando cresceu, Otto se casou e, como tinha medo do boneco, sua esposa pediu que o guardasse em um cômodo separado. Então começaram a surgir as histórias de crianças que viam o boneco andando sozinho pela casa e fazendo caras estranhas para elas pela janela. Em 1974, Otto faleceu e 2 anos depois a sua esposa também morreu. A casa foi vendida para Myrtle Reuter e por 20 anos ela trancou o boneco no sótão, mas relatava ouvir passos e risos estranhos pela casa. Ela também afirmou que teria visto o brinquedo fazer cara de raiva quando falou mal do falecido Otto. Em 1994, após afirmar que o boneco teria perseguido sua filha e torturado a própria Myrtle, a mulher o doou para o Museu de East Martello, na Flórida, alegando que o boneco era mal assombrado e deveria ser guardado de uma forma que não conseguisse escapar. Depois de um tempo guardado no porão do museu, ele foi colocado em exposição dentro de uma caixa de vidro e os visitantes da instituição passaram a visitá-lo com frequência. De acordo com o folclore local, o boneco teria sido amaldiçoado por um tipo de voodoo das Bahamas e que foi dado de presente a Otto por um menino que teria sido destratado por ele. Muitos dos visitantes do museu, após tirarem sarro ou desrespeitarem o boneco, relatam que foram punidos com acidentes de carro, ossos quebrados, perdas de emprego, divórcios e por aí vai. Anualmente, o museu recebe centenas de cartas com pedidos de desculpas destas pessoas ao boneco, e o próprio museu passou a sugerir que os interessados devem se apresentar e pedir respeitosamente ao próprio boneco a permissão para tirar fotos. Que doideira, hein? Já o balão da Gênios da Vila Ema, a ideia de fazer esse balão nasceu depois que viram um projeto, que era para um balão de 20 metros em um site do Aleda Sando Mosaico. Eles gostaram e depois de plotar o gomo taqueado, perceberam que os tacos ficaram muito pequenos. Aí optaram em aumentar para 24 metros, usar apenas os quadros do projeto original e o fininho da Gênios bolou o resto da decoração. Em um ano tudo ficou pronto e o balão subiu de um sítio em Santa Isabel levando a bandeira de 45 por 64 na manhã de 6 de fevereiro de 2011. Ele caiu sobre árvores na região de Mogi das Cruzes e queimou.
quarto balão da nossa lista é, para mim, o mais bonito e criativo de todos, o truque de 20 metros dos 13, solto em maio de 2017. Assim como no balão da Gênios, trouxe um personagem em cada quadro e vamos escolher o Pinhead de Hellraiser, renascido do inferno. Hellraiser foi criado pelo britânico Clive Barker e o primeiro filme da série de 11 filmes foi lançado em 1987 e fez de Pinhead, o líder dos Cenobitas, um vilão dos filmes de terror tão icônico quanto Freddy Krueger ou Jason Voorhees. Pinhead foi um soldado britânico que serviu na Primeira Guerra Mundial, chamado Elliot Spencer. No entanto, após ver os companheiros morrerem em batalha, teve a fé interrompida, o levando a experimentar a tortura. Então ele se torna parte dos Cenobitas, uma raça interdimensional que, quando convocada à Terra, trazem o que para eles é visto como prazer, mas para os humanos é dor e sofrimento. Os Cenobitas são considerados demônios e pertencem a um círculo muito particular do inferno, sendo servos da Ordem de Gash. No primeiro filme, Frank é um tarado sexual que busca uma nova experiência comprando um belo e intrigante cubo de quebra-cabeças, tipo cubo mágico, que se chama Lament Configuration, em tradução livre, configuração de lamento. Que criatividade, hein? Oi, pode deixar. Esse cubo abre as portas do próprio inferno e é o convocador dos Cenobitas. Ao resolver o enigma e abrir as portas do inferno, Larry morre e, vários anos depois, seu irmão volta para a casa da família que estava fechada até então. Pouco depois, um acidente faz o sangue de Larry cair sobre o chão do sótão, fazendo com que ocorra a ressurreição de Frank, porém o corpo dele estava incompleto, e com a ajuda de Julia, que é a esposa do Larry e ex-amante de Frank, ela sai seduzindo homens pela cidade e levando-os até a casa para serem mortos por Frank, e após beber o sangue de cada vítima, ele vai recuperando seu aspecto humano. Se correr, o bicho pega! Se ficar, o bicho come! Pouco depois de soltarem um peão de 33 metros em 2015, eles decidiram fazer um fogueteiro diurno. Eles estavam de olho em um leque que ilustrava um homem vestindo uma máscara de proteção contra gás, mas quando foram comprar, ele já tinha sido vendido. Aí pediram para o Dudu criar um leque baseado em filmes de terror. Depois de 4 meses de confecção e 1 ano comprando a carga, que tinha 240 dúzias de cortadinhos, 30 de rojões de vara, 2.000 bombas batom, 2 latas de fumaça e 6 paraquedas, ele subiu na manhã de 27 de maio de 2017 de um sítio em Mariporã, numa manhã cheia de névoa, o que deixou o clima tão assustador quanto os desenhos do balão. Além da beleza do balão, ele ficou marcado pelas enormes cabeças de isopor esculpidas pelo Ferretti, ilustrando caricaturas dos personagens presentes no balão, que eram Freddy Krueger, o Jason, o Pinhead e o Billy dos Jogos Mortais, que no projeto original seriam as próprias gaiolas, mas eles ficaram com medo delas pegarem fogo quando os fogos fossem acionados e poderia despencar tudo, então eles optaram em colocá-las em cima de cada uma das 4 gaiolas como adereço. Para finalizar a história, mas não o mistério, o balão sumiu na névoa e até hoje não sabem onde ele foi parar. Se você gostou, já deixa o like aqui no vídeo e se não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!